Alô, boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, a senhora Eliane Cardoso da Silva? Sim, é. Senhora Eliane, prazer falar contigo. Meu nome é Saulo Guimarães, eu sou consultor financeiro multibancos. É um feliz 2025 aí para a senhora, para toda a família, com muita saúde, tá? Eu estou ligando porque a gente, como eu falei, eu sou consultor financeiro multibancos e a senhora já possui relacionamento com alguns bancos que a gente trabalha aqui, como o Banco Santander, Banco Itaú, a própria Caixa Econômica Federal. E recentemente a gente lançou um produto desenhado especificamente para servidores públicos federais civis que sejam contratados no regime CLT. A gente sabe que por falta de conhecimento dos bancos existe uma certa restrição em alguns produtos que utilizem margem consignável para esse público, porque eles não entendem que vocês, embora carreguem essa nomenclatura de CLT, vocês têm estabilidade muito acima de todos os outros regimes jurídicos aí. E hoje, a senhora já possui cartão de crédito pelo banco de conta corrente? Cartão de crédito qual? A senhora possui cartão de crédito com seu banco, correto? E a senhora já se atentou ao valor de anuidade que a senhora paga por esses cartões de crédito? Eu ainda estou isenta de anuidade. É isenta? Normalmente essa isenção ela é condicionada a um valor mínimo de consumo, né? Ou seja, de fatura. É necessário normalmente ter uma movimentação mensal ali ou ter, de repente, aplicação financeira com o banco para conseguir essa isenção, mas o produto padrão, para a senhora tomar aí como referência, quando a gente fala, por exemplo, do Banco do Brasil, que é o banco onde 70% dos servidores públicos possuem conta, as anuidades elas vão de R$ 500 até R$ 1.500. Então é um valor absurdo por normalmente benefícios muito pequenos que os bancos dão, né? Uma contrapartida muito pequena. Então a gente aqui conseguiu desenvolver um cartão de crédito para servidor CLT que não tem anuidade, um cartão de crédito internacional e que tem um limite normalmente de 2 vezes o seu salário. Por exemplo, no caso da senhora aqui eu tenho uma prévia de limite de R$ 18.000. Né? E esse cartão, além desses benefícios que eu mencionei, ele ainda tem outras vantagens, como um seguro de acidentes pessoais totalmente pago aí durante 2 anos, então não é cobrado nada da senhora. O cartão não tem custo de emissão, a senhora não paga nada pela emissão, não vai pagar nada de anuidade. A senhora tem a opção de utilizar esse cartão de maneira convencional, ou seja, para fazer compra, abastecer seu carro. Deixa eu economizar. Eu não tenho interesse em nada agora. A unidade que pensei, gastando, que eu vou gastar 10,5. E eu não tenho interesse, viu? Você me A desculpa senhora está devendo comprar. cartão, a senhora falou? Não? A senhora Estou está devendo. devendo. Tá. E Bom, eu vi aqui que a senhora possui alguns consignados ativos, né? Então, por exemplo, a senhora tem consignado na Caixa Econômica Federal, no próprio eu Santander. tenho vários, tenho 10 Então, consignados aí. e- Tentando e- me pagar. então, se eu fizer aqui uma consultoria para a senhora, para que a gente consiga fazer a liberação, assim, tá? Existem vários caminhos. Um caminho seria eu analisar a possibilidade da liberação de um consignado com taxa inferior a esses que a senhora já possui. Esse cartão que eu estou te Eu acho apresentando, difícil. Eu acho embora ele difícil. tenha como principal utilização a função crédito, ele possibilita também o saque de até 70% do limite dele. Então a gente falou agora de um cartão de crédito de R$ 18.000 de limite, 70% disso vai dar 7.000, 7 vezes 8,48, vai dar quase R$ 12.000. Né? Então a senhora, numa situação ali de necessidade, a senhora também pode efetuar o saque do limite desse cartão de até 70% e pagar isso de forma parcelada em até 96 meses ou pagar em um prazo mais curto se for a sua preferência. Então, existem 2 caminhos aí que a gente pode verificar para a senhora para que a senhora faça uma reengenharia financeira, verifique aí dentre essas dívidas que a senhora tem, tanto de cartão de crédito com esses bancos convencionais que a senhora possui, tanto nas linhas de consignado, a senhora mencionou que tem cartão de crédito em uso, com fatura talvez um pouco elevada, faz sentido a gente fazer a liberação de operações que sejam com taxa bastante inferior em relação a essas, e que a senhora vai conseguir aí reduzir, né, o nível de comprometimento mensal que a senhora possui. Então, se eventualmente hoje a senhora tem um orçamento mensal ali de 10, 15 mil, a senhora reduz isso aí para 10, para 8,
e aí consegue um fôlego financeiro. Vamos fazer essa consultoria, não tem custo nenhum, é o meu trabalho fazer, e a senhora só contrata se o que eu conseguir apresentar para a senhora fizer sentido dentro dessa composição do que eu estou falando. Pode comigo aí no WhatsApp, por favor? Tá um pouquinho baixa a ligação, a senhora pode repetir para mim, por gentileza? Não, só fala comigo no WhatsApp, porque agora Tá eu bom. estou ocupada. Eu te chamo aí no WhatsApp já então. Aí eu te mando se precisar, tá? Combinado, obrigado, senhora. Olá, senhora Eliane, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo envio do seu extrato de consignação. Isso possibilitou que eu fizesse um estudo um pouquinho mais personalizado aqui para o seu caso, tá? Então eu planilhei todas as informações. A primeira notícia que não é tão positiva é que os bancos não estão operando com o empréstimo consignado para servidores públicos CLT e sobretudo do órgão que a senhora trabalha, tá? Então isso limita um pouquinho, mas eu consegui uma outra alternativa que pode fazer muito sentido, tá? Então a primeira planilha que eu vou enviar aqui abaixo e já vou te explicar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, então aqui eu planilhei todos os seus empréstimos, tá? Na coluna banco é o nome do banco, coluna paga é o número da prestação que a senhora pagou, total é o prazo total que ele foi feito, o em ser são quantas parcelas faltam, PMT é o valor da prestação, né? Então ali eu totalizo quanto que a senhora paga por mês, e VP é o valor presente, que eu trouxe essas dívidas a valor presente com um juros médio de 1,60 e pouco, quase 1,70. Tá? Então é uma estimativa de juros bastante conservadora. Tá? Então não sei exatamente qual que foi a taxa que foi celebrada, pactuada para cada um desses contratos, mas me parece que trabalhar com essa taxa de juros que eu projetei é bastante razoável. O que eu sinalizei aí em amarelo? São os contratos que isoladamente ou individualmente a senhora poderia fazer a quitação deles utilizando o recurso que eu consigo liberar na modalidade que eu vou explicar abaixo. Tá? Não são todos que a senhora conseguiria liquidar, mas a senhora poderia selecionar dentro dos recursos que eu vou liberar quais deles a senhora gostaria de amortizar. Essa é a primeira possibilidade, que pode não fazer tanto sentido. Talvez faça muito mais sentido a liberação desse recurso que eu vou te demonstrar na próxima planilha, para utilização livre em algum tipo de projeto, investimento que a senhora tenha para fazer, ou até para quitar dívidas que estão fora do contra-cheque, que tenham uma taxa de juros superior. Tá? Então existem inúmeras possibilidades. Eu não sei se a senhora está planejando, por exemplo, troca de carro. Se estiver planejando para troca de carro, também consigo te dar assessoria e consultoria nesse sentido, com a melhor possibilidade, em que a senhora não tenha que recorrer a um financiamento, e a gente consegue fazer isso através da modalidade de carta de consórcio. Também existe a possibilidade de compra, reforma de imóvel através desse modelo, e a utilização desse recurso até como lance para isso, para que a senhora possa obter aí a contemplação. Tá? Então existe uma série de alternativas, mas o mais importante nesse momento que eu quero enfatizar é o valor que eu consigo liberar para a senhora. Então, nessa última planilha que eu mandei, eu estou aqui colocando o quanto que eu consigo liberar para a senhora hoje na modalidade do produto que a senhora tem a pré-aprovação e não está utilizando, tá? Que é o cartão benefício, o cartão consignado, mas utilizando ele na modalidade de saque. Então ali eu destaquei na primeira linha o valor das margens que a senhora possui, então para cada um deles R$ 1.128,88. O limite total que a gente consegue liberar para esses cartões, então é quase R$ 25 mil para cada cartão, né? Ou seja, quase R$ 50 mil só de limite para esses cartões, só que a gente consegue liberar em saque na sua conta corrente 70% desse valor total do limite, que equivale a R$ 17.384. Tá? Então a soma das duas liberações totalizaria aí quase R$ 35 mil. E a senhora só pagaria a parcela do saque, então não pagaria aquele valor total lá da margem, porque os 30% que não vai ser sacado, ele fica disponível para utilização na função crédito. Então a senhora vai ao mercado, abastece seu carro, qualquer outra despesa que a senhora queira utilizar na função crédito, a senhora pode utilizar com os 30% de limite sobressalente que ficarão nos cartões. Os outros 70% a senhora paga o equivalente aos 70% da margem total
como parcela desse valor que vai ser sacado. Então, para cada um desses saques de 17.384, a senhora paga R$ 790,22, tá? Para obter o recurso de R$ 34.769,50 na mão, livre, sem qualquer tipo de indexação para utilização. Então a senhora vai utilizar no que a senhora achar devido. Se a senhora decidir quitar alguma linha do seu contra-cheque ou quitar linhas que estejam fora do contra-cheque, cheque especial, cartão de crédito, qualquer outro tipo de investimento que a senhora queira fazer, a senhora consegue fazer o uso livre desse recurso, tá bom? Então, como eu coloquei, eu fiz aqui um estudo mais personalizado para o seu caso. Qualquer dúvida que tenha, me aciona aqui, me fala o que faltou. Se quiser também mandar alguma outra dívida que eu não esteja enxergando aqui, porque não está no contra-cheque, me informe, a gente faz a conta de projeta quanto que seria o valor para quitação, ou se tiver algum outro projeto relacionado a imóvel, a automóvel, me sinaliza também que a gente vai incluindo dentro dessa consultoria e verifica o que faz sentido para a senhora nesse momento. Oi, Saulo, qual é a margem de juros desse benefício do cartão consignado? Porque, de repente, se for inferior àqueles empréstimos que eu tenho ali em cima, com esses 34 mil eu consigo me livrar dos 2 empréstimos. Mas aí não adianta muita coisa não, né? Que eu vou adquirir outro. Mas qual é a margem de juros, o índice de juros aplicado? Essa parcela aí do saque, é quanto tempo? Porque não tem, né? Quantos meses são? Sentido a adesão do saque para quitar ou amortizar os empréstimos, que vai trocar 6 por meia dúzia, né? Eu acho que faz muito mais sentido se, como eu falei em um dos áudios, a senhora tiver outros tipos de dívidas que eventualmente sejam até mais caras. Então, dívida de cheque especial, cartão de crédito, ou a intenção de investir em alguma coisa. Então, um imóvel, reforma, um veículo, tudo isso com a composição dos outros produtos que eu consigo te entregar aqui, tá bom? Para isso, se a senhora puder me nutrir aí de mais informações, falar, Saulo, de repente eu tenho aqui um parcelamento de um cartão de crédito, eu tenho um parcelamento de cheque especial, ou eu estou com cheque especial em uso, ou eu tenho uma dívida de CDC em algum outro banco financeira, eu tenho um financiamento de carro, qualquer informação nesse sentido que a senhora me passar, eu consigo incluir dentro desse planejamento, dentro desse estudo, para encontrar aí junto da senhora qual que é o melhor caminho. Tá bom? Então acho que já está muito claro que a minha proposta não é vender a qualquer custo, eu não quero vender, eu quero conseguir construir uma ideia de planejamento que faça sentido para a senhora e melhore a sua saúde financeira, perfeito? Então acho que não faz sentido. Taxa de juros, vamos lá. Esse produto ele é diferente, então ele é feito para ser utilizado na função crédito e ele tem à sua disposição a opção da modalidade do saque de 70% do limite. Quando a gente fala de taxa de juros de cartão de crédito, a senhora deve saber que o rotativo ele chega aí em 14%. Então, se ela pegar um cartão de crédito convencional, no parcelamento, quando é utilizado ou para saque ou parcelamento da fatura, ele chega a 14% ao mês. Esse, ele é de R$ 3,90 ao mês. Então, é uma taxa bastante baixa se comparado a produtos equivalentes. Perfeito? Então, em termos de taxa, é bastante competitivo também. Eu acho que atende bem aí a senhora. Em relação a prazo, tá? O cartão ele te possibilita a quitação a qualquer momento via fatura, amortização via fatura. Então a gente usa prazo como referencial, porque é o parcelamento se ele for amortizado apenas com essas prestações que eu projetei dentro desse estudo. Então se a senhora só amortizar com o que vai ser descontado no seu contra-cheque, a senhora amortiza ele e quita integralmente em até 96 meses, perfeito? Esse é o estudo preliminar. Mas, de novo, a senhora vai receber a fatura mensalmente, vai ter todo mês aí a prerrogativa de poder fazer uma quitação de um valor maior, uma amortização de um valor maior, ou até integral. Então, a qualquer momento que a senhora tenha fôlego financeiro ou queira fazer, a senhora vai poder, tem essa flexibilidade de poder fazer. Eu tenho dívida, eu parcelei 2 cartões de créditos. Um valor total, acho que era 30 mil. Aí foram não sei quantas parcelas de 1.000 e tanto. E tem outro também que é 1.000 e pouca parcela, o valor dele era R$ 18 mil.
Aí eu estou pagando também 1.000 e tanto por mês. Acho que são 36 parcelas cada um. De repente, para o cartão de crédito pode ser vantajoso, né? Nesse caso, só pensando nesses 2 parcelamentos de cartão de crédito que eu estou te propondo, aí passa a ser muito melhor, né? Porque a gente está partindo aí de uma taxa de juros desses parcelamentos que devem ser superior a 7,90 só de taxa de juros, nem estou nem considerando o custo efetivo total, né? Que aí envolve o IOF, etc. Para uma taxa de juros de 3,9. Então aí faz muito mais sentido, tá? Lembrando que além disso, a senhora vai ainda ficar com 30% do limite de cada um desses cartões disponível para utilizar na função crédito, né? Então, realmente acho que para isso faz sentido. Se tiver mais alguma outra finalidade que a senhora queira colocar aí, a gente avalia em conjunto o que faz sentido, tá? Mas é assim, de bate pronto, com certeza, para quitar esses dois parcelamentos, a senhora já vai gerar uma bela economia em relação à taxa de juros que eu estou te propondo versus a taxa de juros do parcelamento. A senhora consegue gerar autorização no Solgov para os 2 cartões, para esse banco que é por onde a gente faria a emissão do cartão? Aí eu já consigo pedir para inserir a proposta para a gente fazer a formalização. Com isso, a gente conseguiria aí fazer a liberação amanhã. Acho que o quanto antes a senhora fizer esse pagamento, a quitação desses 2 parcelamentos, é melhor, porque aí a gente descapitaliza, né? Traz para valor presente essa dívida e a senhora evita de continuar pagando juros. Pode ser uma diferença relevante aí. E será que depois que a gente fez acordo e tal, que ele já botou os juros, será que eles, para pagar assim à vista, eles abatem? Sim, tem que abater. Todo banco ele é obrigado, até porque é o seguinte, se pegar a cédula bancária, né, que é onde a senhora assinou, e aí a assinatura às vezes é só digitalmente, ou a assinatura é simplesmente o aceite, que pode ser por telefone. Então não necessariamente a senhora precisa ter assinado um documento para isso, tá? Mas enfim, todo contrato de parcelamento ele vira um empréstimo. E o que rege, o que regulamenta esse empréstimo é chamado de CCB, que é onde estão as cláusulas gerais, tá? Que é cédula de crédito bancário. Lá existe uma previsão legal que é estabelecida pelo Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor, em que o banco é obrigado a aceitar a liquidação antecipada. Então não é uma opção para o banco isso. Só uma vez manifestando a vontade de fazer essa quitação, o banco ele é obrigado a fornecer o saldo devedor e o boleto para quitação integral do valor em aberto. Tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso, que inclusive se tiver qualquer problema ou dificuldade depois, eu auxilio a senhora para conseguir isso através dos canais aí de ouvidoria, Banco Central, etc. A gente consegue isso com muita tranquilidade. E isso eu faço com frequência aqui. É sempre um caminho que eu costumo orientar os clientes. Ele não autorizou o cartão benefício, disse que eu já utilizei, mas eu nunca pedi. Nunca pedi nada nesse cartão benefício, não. Tô achando estranho. Eu só vou fazer se for o 2, que fazer só um não vai ser suficiente para quitar o cartão. Aí eu vou ter mais uma dívida. O valor de um é o quê? 7 e pouco, né? Aí eu só vou aumentar minhas dívidas, eu tô querendo diminuir. Se bem que as do cartão, mas são 36 meses, né? Só vou fazer se for tudinho, que aí eu quito o cartão maior, que é 30 mil. Desculpe aqui o barulho no fundo, que eu estou num estabelecimento aqui. A gente vai conseguir fazer os 2, tá? O limite de cada um é 24 mil e pouco, tá na planilha que eu te mandei aí.
a gente vai sacar para cada um, nós vamos sacar um pouco mais de 17 mil reais, não é 7 mil, tá? Então só nesse cartão consignado a gente já vai conseguir sacar 17.400 mais ou menos nele e mais o mesmo valor no outro, tá bom? Para entender certinho aí como é que a gente resolve isso, eu precisaria... A senhora consegue também logar pelo computador, para a gente verificar se no computador de repente aparece certinho, porque tem que aparecer para onde essa autorização foi gerada. No passado a senhora já chegou a negociar com alguém ou tentar fazer o cartão benefício em algum momento? A senhora se recorda disso? É exatamente essa que está dando problema. Essa Capital Consig, ela é do Quero Mais Crédito. E é por isso que a gente não está conseguindo efetivar. Inclusive, eles não fazem para servidor seletista, tá? Então eu consigo te ajudar a fazer o cancelamento dela, pode ficar tranquilo. Só que a gente só vai, obviamente, conseguir solicitar isso em horário comercial. Então, primeiro a gente vai solicitar pelo canal de atendimento do banco. Se o banco demorar para fazer ou dificultar o processo, a gente recorre aos canais de reclamação. Mas, no seu caso, a gente vai conseguir resolver pelas vias normais, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, a Capital Consig, eu quero mais crédito. Inclusive, eu também tenho eles aqui como parceiro, embora eu não goste muito de trabalhar por alguns motivos, eu não acho que é uma boa opção, mas a gente consegue conduzir aí o cancelamento dessa autorização, e aí assim que ficou cancelada, a gente consegue gerar para outra, que é a Kista, que já gerou com o cartão consignado. Agora, a minha recomendação é a gente já ir dando sequência no primeiro para ganhar tempo, porque aí cada proposta vai ser analisada individualmente pelo banco. Então a gente faz a primeira, enquanto a gente vai fazendo o processo de cancelamento dessa autorização, e assim que estiver finalizado a gente faz a segunda dessa daí. Tá? Então eu reafirmo, seria importante ir conduzindo a primeira contratação. Não é essa, tá? Essa daí está escrito cancelada sem utilização. O problema está nessa realmente, mas essa a gente consegue cancelar sim, a gente já cancelou várias aqui, tá? Mas vamos conduzir, já vamos fazendo a primeira proposta, até porque a gente liberando esses 17 mil, a senhora já consegue inclusive amortizar o saldo devedor desses parcelamentos, tá? Mas eu te garanto que vai dar certo as duas a gente consegue fazer.